Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o conceito 5, condicionais. Dentre os 5 conceitos que a gente iniciou aprendendo, os conceitos básicos para aprender programação básica, esse é o conceito de número 5. Então, as condicionais, elas servem para a gente tomar uma decisão dentro do nosso script, do nosso código. Então, quando a gente estiver fazendo o nosso script, o nosso programinha, a gente vai precisar tomar algumas decisões, tá? E as condicionais, elas vão nos ajudar a tomar essas decisões e saber para qual lado a gente vai no código. Então, aprender a usar as condicionais no momento que a gente está iniciando na programação é muito importante, tá? A gente tem que procurar usar essas condicionais da maneira correta para que a gente tenha o resultado que a gente deseja no nosso código. Então, o que são condicionais? As condicionais, elas são estruturas que permitem que nós tomemos decisões com base em condições. Tá? A gente toma decisão com base em condições. Então, essas condicionais são usadas para executar um pedaço do nosso código, se essa condição for verdadeira. Né? Caso não seja verdadeira, ela vai executar uma outra parte do meu código. Usar condicional dentro do nosso código, do nosso script, ele torna o nosso código mais dinâmico e mais interativo, uma vez que eu consigo passar mais opções de execução no meu código. A gente tem um código, caso a gente não tivesse o uso de condicional, a gente teria um código muito estático. Né? Então, ele não ajudaria a gente a se adaptar a diversos problemas. Então, posso dizer que a condicional, ela me ajuda a adaptar o meu código, ajuda também a resolver o meu problema. Então, as estruturas comuns de condicionais, a gente pode citar o if, que é uma palavrinha em inglês que significa se. Então, se alguma coisa acontecer, faça isso. Então, o if eu uso para identificar que, caso uma situação aconteça, o código faça isso, faça tal coisa. A gente tem também a estrutura, dentro das estruturas das condicionais, o else, que significa se não. Então, se, que é o if, algo acontecer, faça isso. Se não, else, faça aquilo. A estrutura do else significa se não, faça tal coisa. Então a gente tem um exemplo básico aqui de estrutura condicional, que a gente tem aqui o if, se 2 mais 2 for igual a 4, então, aqui a gente tem um print na tela, resposta correta. Faltou aqui fechar aspas duplas aqui no meu exemplo de código, tá? Mas é isso, ó, se 2 mais 2 for igual a 4, então print resposta correta. Se não, se 2 mais 2 não for igual a 4, print resposta incorreta. Então a gente vai para um exemplo prático no nosso Jupyter Notebook para melhorar o nosso entendimento sobre condicional. Então a gente está aqui no nosso Jupyter Notebook. Eu vou dar um print, um zoom na tela para a gente conseguir identificar melhor. Então a gente tem aqui a vantagem do Jupyter Notebook, tá? Fazendo um comentário e falando aí de mais uma característica dessa plataforma de desenvolvimento, que é o Jupyter Notebook. A gente tem linhas, vou voltar aqui, vou diminuir o zoom. Então a gente tem linhas de comando. Qual a vantagem para quem está aprendendo? É que eu consigo executar essa linha, depois eu posso executar essa linha, depois eu posso executar essa linha, eu posso executar linhas. Tá? Então, se eu quiser adicionar uma linha nova, eu clico aqui no mais, adiciono uma linha nova. Em outras plataformas, a gente teria que clicar e o código executa tudo. Então, para fins didáticos, o ideal é que a gente aprenda no Jupyter Notebook, justamente para que a gente consiga ver a execução do código por etapas. Então, na primeira linha, eu tenho a marcação aqui do meu código como Markdown, como eu comentei com vocês, que ele transforma essa linha como se fosse um texto. Né? Então, eu posso digitar aqui e se eu executar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque isso não é um código. Tá? Então, é simplesmente um texto que eu coloquei aqui. Volto aqui para Markdown.
tá? Então ele não vai fazer nada, por quê? Porque não é um código, tá? A próxima linha, sim, a próxima linha, né, a gente já começa aqui o nosso código, né, já começa a desenvolver o nosso código de exemplo de condicional. Então, a gente está falando aqui de Python, né, linguagem Python. Então, eu tenho aqui uma variável, quem viu os outros vídeos sabe que eu expliquei, né, que quando a gente tem uma palavra sem aspas, isso significa que, se não for uma palavra reservada da linguagem, tá? A palavra reservada depois a gente vai ver o que é, mas se não for uma palavra que a linguagem, que é nativa da linguagem, que é reservada da linguagem, se não for, então quer dizer que isso é uma variável, tá? Então, variável é uma palavra onde eu consigo armazenar uma informação, tá? Que pode ser número, pode ser texto, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem a variável número 1, né? Eu não posso começar com número, né? Uma característica da variável é que eu não posso começar com número, mas eu posso colocar um número depois de uma letra, né? Então tem várias letras aqui, podia ser também N1, não teria problema, né? Mas eu coloquei número 1. No número 1, eu atribuo um valor a essa variável, que é o número 3, tá? Então, na realidade, eu vou colocar número 2 aqui, primeiro, como exemplo, e agora eu tenho uma segunda variável, que é o número 2, tá? Que eu estou atribuindo também um valor igual a 2. Tá? Então eu posso executar essa linha de código. Tá? A partir do momento que eu executo essa linha de código, o número 2 ficou gravado nas variáveis. Tá? Agora a gente vai para a segunda linha de código, que é o seguinte: eu vou usar a condicional if, que significa se, para comparar a soma dos dois valores. Tá? Então, se o número 1 mais o número 2 for igual em Python, pessoal, quando eu quero atribuir valor, eu uso o sinal de igual. Eu estou atribuindo um valor. Quando eu quero comparar, eu uso o igual duas vezes, tá? Então, se o número 1 mais o número 2 for igual a 4, o que eu tenho que fazer assim que eu finalizo a minha condicional if, no final em Python, eu coloco 2 pontos. A gente não precisa gravar isso agora, tá? Eu, por exemplo, costumo não gravar a sintaxe da linguagem, gravar como é que se escreve os códigos. Isso a gente vai aprender quando a gente vai praticando, automaticamente já vai ficar gravado na nossa cabeça. Então, se o número 1 mais o número 2 for igual a 4, 2 pontos, print, como a gente já viu, o que o print faz, né? Ele mostra a informação na tela, coloco entre aspas porque eu quero um texto, print resposta correta. Se não, se o número 1 mais o número 2 não for 4, eu uso se não. Né? Caso isso não for verdadeiro, esse cálculo não for verdadeiro, print resposta errada. Tá? Então, se a gente executar essa linha de código, a gente vai ver que a nossa saída, né, a nossa resposta, foi resposta correta. Por quê? Porque 2 mais 2, né, o 2 está gravado dentro dessa variável, então eu somei 2 mais 2, 2 mais 2 a gente sabe que é 4, então a resposta está correta. Se eu mudar o número 1, colocar que o valor do número 1 seria 3, se eu executar novamente o meu código, né, eu tenho que executar essa linha para ele assumir esse valor, agora eu volto aqui na linha 2 e executo, a resposta vai ser errada. Por quê? Porque agora o número 1 ele tem valor 3, e 3 mais 2 é 5, né, e não 4. Então esse é o uso do conceito de condicionais aqui na linguagem Python. No início pode parecer que nada faz sentido, tá? Para que eu estou aprendendo isso? Né? Isso vai me ajudar no quê? Mais adiante, nos próximos vídeos, a gente vai ver, né, principalmente em questões de automação e de análise de dados, que aprender esses conceitos básicos, eles são fundamentais para a gente conseguir desenvolver pequenas automações, tá? E fazer algumas análises de dados. Então, pessoal, voltando aqui, era isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.